começamos mais um programa Rancho da Ana Carla Jacobi e recebendo novamente aqui no nosso palco Danilo Monteiro. Muito obrigada. Aí vamos para o segundo assunto, depois de conhecer um pouquinho naquele outro vídeo da introdução do negócio, né? Do negócio de precisão, a gente vai falar de estação de monta, tudo bem? Tudo jóia, Ana Carla. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu que me sinto muito honrada em poder ter um especialista de tanto renome, de uma empresa conceituada no estado de Goiás, no Centro-Oeste, em todo o Brasil, como a Nutro-Oeste, e ter você, para que a gente possa, né, já gravei várias vezes com seu pai, né, o Dr. Luiz Antônio Monteiro, que foi criador de produtos aí, primeiro registrado no Ministério da Agricultura, né? Então eu que me sinto muito honrada em fazer parte dessa família Nutro-Oeste, e a gente poder aprender. Eu aprendo um pouco com vocês e a gente ensina um pouquinho também para quem está nos assistindo. Imagina, esse aprendizado é contínuo. A gente aprende muito mais com o pessoal do que ensina. É, muito bom. Danilo, antes da gente dar sequência na nossa prosa, vamos convidar vocês para se inscrever aí no nosso canal. Deixa o joinha, faz pergunta, deixa os comentários, né? Que a gente, através das perguntas, vocês podem nos direcionar para gravar outros vídeos, outros assuntos para vocês. Então se inscreva aí no nosso canal, deixa o joinha, curta, comente, compartilhe e siga também as redes sociais aí da Nutro-Oeste Nutrição Animal, que está aparecendo também aí no rodapé. Estação de monta, Danilo, depois de conhecer um pouco lá dos primórdios, da introdução desse negócio, especificamente, vamos falar agora dessa estação de monta, que é o período aí mais importante que o pecuarista tem que ter muita atenção, né, depois de todo o preparatório para executar aí um desenvolver da atividade de sucesso, né? Então, sim, vamos dar sequência aí. Quais são esses passos? Perfeito. O que é que tem que se observar para ter sucesso no final? E dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, claro. É o principal, é para isso que a gente trabalha. É para ter resultado financeiro. E eu acredito muito que o resultado financeiro é que nos motiva a continuar fazendo um bom trabalho, né? Se o pecuarista não sentir o dinheirinho entrar no bolso, ele rapidamente sai da atividade. É o faça-me rir, minha gente. Oh. Então, essa questão da estação de monta, ela começa da seguinte forma, Ana. Vamos pensar, hoje nós estamos no início, aliás, nós estamos no meados de dezembro e nesse período do ano a gente já tem uma boa oferta de pasto. Mas o que aconteceu com esse animal antes, né? Bom, eu quero iniciar a estação de monta agora no período de dezembro, então eu já tenho que preparar esse animal antes. A preparação desse animal, vamos pensar, esse animal passou por uma seca muito forte. Às vezes a minha fazenda não estava com uma oferta de pasto muito boa. Esse pasto, além de não ter volume para esse animal comer, bucha para o animal comer, eu ainda tive um problema com a seca, às vezes com um pouco de falta de água também. Então, essa é uma realidade muito comum no nosso cenário, no Centro-Oeste, né, na pecuária brasileira. E então esse animal, ele sofre um pouco essa fase da seca e normalmente muitos bezerros nascem justamente no final de setembro, começo de outubro. Então esse animal, essa vaca, além de passar por uma seca, às vezes um pouco mais forte, ainda pariu esse bezerro. Esse bezerro nasceu numa época muito boa, porque o período que ele nasceu é um período que tem menos incidências de doenças. Então é um período que está mais estéril o ambiente, por estar seco. Ele não vai ter tanto problema com umidade. Então é um ambiente bom. Nós consideramos isso como um ambiente muito interessante. Porém, nós temos que ajudar esse animal. Vamos lembrar, a vaca é um funcionário que nós temos na fazenda e nós temos que dar todas as ferramentas para ela poder desempenhar de forma positiva o que nós queremos, que é a produção de bezerro. Então, se eu passei por um período de seca forte, eu tenho que entrar com uma suplementação proteica pelo menos um mês antes da estação de monta.
Ou seja, eu quero fazer a estação de monta. Para fortalecer, né, Danilo? Exatamente. Micro e macro minerais essenciais. Exatamente. Né? Então, vamos lembrar, muitos minerais, micro e macro minerais, alguns eles são de absorção contínua e gradativa. Então, o animal, não adianta você fornecer muito de uma vez. Esse animal ele vai consumir hoje, vai absorver a quantidade que ele é capaz, que o organismo é capaz, e aí esse organismo, a cada dia ele vai absorver um pouco mais. Se o animal comer em excesso, aquilo que ele comeu em excesso, ele vai descartar. Eu gosto muito de fazer uma seguinte analogia. Imaginemos que nós vamos construir uma parede. E essa parede de tijolos, quais são as matérias-primas que eu preciso? Eu preciso de água, barro, cimento, areia. E É barro, areia. Eu não sei porque, quando você falou construir uma parede, me veio na cabeça uma paredinha sertaneja, aquele adobe. Sabe o que a gente fazia? Ótimo. Que eu já vi fazer. Sim. Então vamos pensar. Aí o pedreiro falou para você: olha, Ana, eu preciso de 10 sacos de cimento, tanto de areia, tanto de água e tanto de tijolo. Certo. Mas você falou: não vou levar o tanto de cimento que ele me pediu, não, vou levar só metade. Esse pedreiro, ele só vai construir a parede até a altura que o cimento der. Por mais que você tenha o restante dos materiais, você pode jogar a água na betoneira lá para misturar. Mistura a água com o barro, com a areia e joga lá para ver se assenta o tijolo. Não vai assentar? Não. Por que não vai assentar? Porque faltou um item essencial. É o que vai dar liga, não é? É. Pois é. Nutrição de ruminantes é a mesma coisa. Se você não der o que é essencial, não adianta você cobrar o resultado lá na frente. Esse animal não vai te entregar. Ah, mas tem excesso das outras. Meu querido, pode ter o excesso, vai ser jogado fora. Verdade. É a mesma analogia. Mistura a água com a areia e põe o tijolo e joga. Vê se vai sentar a parede. Não vai. Você vai empurrar, vai cair. Ah, jogou dinheiro fora. Jogou. Então, é isso que a gente tem que entender. É uma conta relativamente simples. Eu tenho que dar todas as condições para essa vaca desempenhar o que eu preciso. Se essa vaca receber uma nutrição correta, se ela está com um bom pasto, então nós estamos dando as condições ideais para ela emprenhar. Aí você pode pensar em uma IATF, você pode pensar numa monta natural. Se esse animal não desempenhou da forma que nós gostaríamos, você tem que descartar esse animal. Agora, se você não fornecer a matéria-prima que ela precisa para produzir, você não pode falar que ela é a culpada. A culpada é você, que não comprou e entregou. Não fez a preparação. Você não fez a preparação. Então você não pode brigar com o pedreiro por ele não ter feito o muro. Você não levou os materiais. Se você tiver que brigar com alguém, você tem que olhar no espelho e brigar com o cara do espelho. Então é esse raciocínio que a gente tem que ter. Então a estação de monta começa a passar por isso. E olha como é que é interessante. De forma natural, a vaca, ela pare e ela demora mais ou menos 45 dias para recuperar o aparelho reprodutor. Então, antes de fechar os 12 meses, que seria o intervalo entre partos, nós teríamos ali uma janela de mais 45 dias, correto? Então, se eu fornecer um proteinado de reprodução específico para a estação de monta, essa vaca ela reduz esse tempo de recuperação do aparelho reprodutor. Então a gente consegue antecipar isso. Isso é bem interessante. Pouca gente sabe disso, mas isso é verdade. Então, se eu ganhar pelo menos 15 dias, se essa vaca recuperou o aparelho, eu ganhei 15 dias. Se eu ganhei 15 dias, ela recuperou mais rápido, eu ganhei uma janela de 60 dias para ela emprenhar. Então, eu começo a ser mais eficiente. E essa eficiência, nós estamos falando que ela, da mesma forma que a mãe está sendo eficiente, ela pode replicar isso para os filhos. Então, é um bezerro que vai receber mais leite da mãe. Esse bezerro recebendo mais leite, o que eu vou ter? Eu vou ter um animal mais pesado, mais desenvolvido. Danilo, mas como é que eu posso ajudar um pouquinho mais essa mãe? Porque ela pariu, eu estou dando um proteinado de reprodução para ela. Então, o que eu indico é forneça o proteinado de reprodução
quando a vaca estiver descendo o mojo, 1 mês antes de parir. Você vai auxiliar ela na parição. Ela pariu, ela está recuperando o aparelho reprodutor mais rápido. Além disso, essa vaca está produzindo mais leite para o bezerro. Esse bezerro vai desenvolver mais rápido. Além disso, se eu fornecer um CRIP para o bezerro, esse bezerro ele vai exigir menos da mãe. Ele exigindo menos da mãe, está sobrando mais nutriente para ela. Porque quando ela come para ela e para dar de mamar para o bezerro. E para recuperar tudo que ela precisa. Porque ela já vai emprenhar de novo. Porque ela já vai emprenhar de novo. E quando ela emprenha, aí ela tá comendo para 3. Que é para ela, pro bezerro que tá na barriga e pro bezerro que tá no chão. E vamos lembrar, sal mineral não aumenta a quantidade de leite da vaca. Um sal proteinado já começa a aumentar a quantidade de leite. E isso é muito interessante. Porque, além de tudo, a minha fonte de receita não é só o bezerro que vai nascer dessa vaca, mas é o peso que eu vou ter na desmama. Então, quando eu forneço um proteinado, eu estou fazendo eu estou tendo 2 fontes. Eu estou tendo a fonte que eu vou garantir o bezerro na barriga, e eu vou ter uma fonte de um bezerro mais sadio e que ele pode desmamar mais pesado, ou eu posso inclusive fazer uma desmama precoce desse bezerro. Então, quando a gente pensa na estação de monta, a gente tem que pensar em tudo isso. E isso vai vir, o reflexo, a receita vai vir lá na frente. É uma vaca que nós vamos ter uma melhor, um bezerro muito melhor quando ele nascer. É uma vaca que vai, a cada ano, ela vai te deixar um bezerro. A cada ano, você consegue melhorar e aumentar o seu plantel. Então nós estamos falando, por exemplo, de uma estação de monta aí, a média nacional é de 60% de prenhez ou de fertilidade. Nós estamos falando para a gente sair se a gente sair de 60 e for para 80, gente, é um número muito expressivo. Se vocês fizerem o que eu estou falando, vocês não vão para 80. O potencial é de ir para mais. Só que esse a mais depende de alguns fatores que vocês precisam corrigir dentro da porteira. Então é aumentar espaçamento de coxo, é aumentar a quantidade de alimento fornecido no coxo. Entenda. Qual que é o ideal do espaçamento de coxo ali para cada animal? Para proteinado são 15 centímetros de coxo por cabeça. Então, se o animal tiver acesso aos 2 lados do coxo, então você faz a conta, é centímetro linear. Tá? Então, um coxo de 3 metros, você pega 3 metros, multiplica por 2 e divide por 15 centímetros. Então você vai saber mais ou menos. Vai chegar dos 2 lados. Né? Então, o ideal é isso, são 15 centímetros de coxo por cabeça. E vamos lembrar, o comportamento animal, que isso é muito importante que eu vou te dizer, o comportamento animal, esses animais eles costumam andar em grupos. Então, independente do tamanho do lote, existem os grupinhos que andam juntos, sempre juntos. Os amiguinhos. Então tem sempre o amiguinho que é mais forte, ou a amiguinha que é mais forte, porque a gente tá falando de vaca, né? Então tem a amiguinha que é mais forte, tem a fêmea alfa, e essa fêmea alfa, normalmente ela chega primeiro. Nós chamamos animal dominante de coxo. E sempre tem a fêmea lá, a amiguinha que é a mais fraquinha. Ela sempre chega por último. Às vezes ela tem uma dificuldade de andar, tem algum problema, mas ela se situa naquele grupo. Se na hora que essa fêmea mais fraquinha chegar para comer, se não existir espaço para ela comer, enquanto as outras não comerem, ela não come. E depois que essas comerem, e se elas resolverem sair e ir embora, a fêmea fraquinha, ela também não vai comer. Ela vai comer muito pouco. Porque ela quer ir embora junto. Porque ela pertence ao bando, ela vai embora com o bando, com o grupinho dela. Então, é por isso que a gente precisa de um espaçamento de coxo ideal. Calculado para aquele lote. Então, quando a gente tem subdimensionado, quem é forte sempre vai ficar mais forte, quem é fraco sempre vai ficar mais fraco. E às vezes o pessoal não entende isso. Mas é o mesmo produto. Tá, mas olha o espaçamento de coxo.
né? E vamos lembrar uma outra coisa muito importante: cobertura de coxo. Você gosta de comer churrasco? É importante. Você gosta de comer churrasco? Todo mundo gosta. Já foi em churrascaria? Claro. E já foi em churrascaria com goteira? Deus me livre. Não, Deus me livre não, porque eu acho que eu nunca fui, mas eu penso que é horrível, né? Eu imagino que mas não tem veja, como, né? Veja, vamos pensar, o pecuarista ele está fornecendo uma comida que é cara, tão cara quanto às vezes uma churrascaria, e ele está deixando cair água dentro do coxo, dentro do prato. Não pode, né, Danilo? Ué, tem que ter cobertura. A água, não é, entenda o seguinte, vai molhar um pouco, tudo bem, molha. Umedecer é diferente de encharcar, né? Então, coxo descoberto, gente, é antieconômico. Você não pode fazer uma coisa dessa, você vai perder nutriente. Você vai fazer, quando molha o que está no coxo, aqueles elementos eles vão reagir entre si. E ele vai deixar de reagir com quem a gente precisa, que são as bactérias do rumen. Então a gente não pode permitir isso. Pode estar úmido, porque vai umedecer mesmo, claro. Muitas vezes as condições climáticas, a própria umidade do ambiente vai fazer com que pega alguma umidade, mas aquela umidade ela já está calculada, a gente sabe que não vai ter nenhum problema com relação à interação com o animal. Mas deixar molhar, principalmente deixou molhar, não pode deixar empoçar a água, aí vai jogar água fora. Então a gente não pode permitir isso. A gente também não pode deixar o animal comer sopão, entendeu? Não dá, o animal... Isso prejudica o animal, às vezes intoxica, então... A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você falou uma questão interessante, que a água também é importante. A água realmente ela é muito importante, Ana, porque vamos pensar assim, o boi não aprendeu a cuspir, o animal não aprendeu a cuspir. Então se o animal não aprendeu a cuspir, ele vai beber, quando ele vai beber, cai o restante de comida dentro da água. Ele não sabe limpar a boquinha, Ele não né? sabe limpar a boquinha. Aquela comida que ele ficou no coxo vai entrar em decomposição. Aquela decomposição é feita por bactérias. Bactérias que vão usar da mesma comida que está no rumen do animal, na barriga do animal, só que ele não vai produzir carne, não vai produzir bezerro, vai produzir gás. E aí o animal vai lá e bebe. Ou seja, está jogando para dentro da barriga uma quantidade de bactérias que vão consumir o mesmo alimento, mas não vai produzir o que nós queremos. E isso é ineficiência. Seria mais ou menos você colocar um prato de comida na mesa e sentar mais 2 pessoas para comer com você. Você não pode aumentar o prato. Você não pode pôr mais comida, não cabe. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí o animal deixa de produzir menos, deixa de absorver mais os elementos que a gente precisava. Acontece uma série de coisas. Se a gente for trabalhar isso dentro do gado de corte, com ganho de peso, por exemplo, no confinamento, já existem estudos mostrando que o animal deixa de ganhar mais ou menos entre 100 a 150 gramas de carne por dia pelo fato de não ter água limpa no coxo. Água favorável. Água favorável. E isso aí num período de mais ou menos 90 dias dá mais ou menos 9 quilos de carne líquida. Qual que é o ideal? Da água? Da água e de limpeza e tal. Qual que é a dica que você deixa para o pecuarista? Simples. Vai no bebedouro de água dos animais e faça a seguinte pergunta: você teria coragem de beber aquela água? Se a resposta for sim, ok. Tá ideal. É simples. Simples. Simples assim. Sim, não, mas a água é barrenta. Ok. Água barrenta não é o problema. O problema é matéria orgânica na água. Entendeu? Então, um bebedouro de água, ele tem que ser limpo a pasto, gente, pelo menos uma vez por semana. Danilo, mas é muito difícil limpar água. Gente, existe bebedor basculante. Eles são extremamente eficientes. A gente coloca um bebedor basculante em um pasto. 200 a 400 animais, dependendo da dimensão que você tiver. Esse bebedor abastece um lote desse. E esse bebedor ele tem que ter uma vazão rápida. Não precisa ter uma reserva de água alta. Eu só preciso que aquele recipiente encha rápido. Acabou. Pronto, tá resolvido. Tá resolvido. Basculou, passa uma buchinha lá dentro. Acabou. O peão vai gastar 1 minuto para limpar cada coxo desse. Pensar nas facilidades e de como resolver aquilo lá, né, Danilo? Isso. Assim, são perguntas simples que a gente tem que fazer para chegar nas melhores respostas. Porque olha e fala: o que você acha? Você gosta de comer na sombra ou no sol? Um exemplo.
Certo. Gosta de comer na sombra ou no sol? Na sombra, claro. Claro. E o animal, você acha que ele vai comer melhor aonde? Na sombra ou no sol? Na sombra, né? Na sombra. É. Coxo tampado. Coxo coberto, aguinha boa. É. Boi, os animais, o ruminante prefere mais água quente do que água fria. Porque... Pois é, interessante. Inclusive, até porque, por exemplo, a região do Mato Grosso, que é mais calor e tal, é mais propícia para o gado, né? Interessante, né, Danilo? Essa questão da água, da temperatura da água é simples. Se ele beber água fria, vai diminuir a atividade da bactéria que faz a digestão. Então, vai ter que esperar essa água voltar à temperatura para ela voltar a ter atividade. Se ele bebe água quente, ela não para de trabalhar. Ela continua trabalhando. Uhum. Pessoal vê muito isso, que convive em fazenda. Pode ter uma poça de água do lado de um tanque de água. O boi vai na poça. Ele bebe água da poça. Olha só. Então, resumindo, por isso que o Centro-Oeste, aqui, Goiás, Mato Grosso, que é Pará, tal, é bom para criar gado, né? Região mais quente, o gado prefere, né? Eu costumo dizer assim, o boi gosta de comer a mesma comida todos os dias. Ele não quer variação. Ele quer comer a mesma coisa todo dia. Uhum. Porque quando a gente fala em nutrição de ruminante, a gente está falando não é do animal em si, são das bactérias que fazem a digestão dele. E é essa relação que a gente estuda todos os dias. Então, se eu entendo isso, se eu estudo e trabalho com isso, o restante fica fácil. É uma consequência. O ganho de peso é uma consequência, a produção animal de bezerro é uma consequência. E isso é muito importante para a gente entender como produzir mais bezerros com uma melhor eficiência. E no final das contas, a gente vai entender que a gente está produzindo não é mais bezerro, é um bezerro mais pesado, além de produzir uma quantidade maior de bezerro. Uma qualidade, né? Uma qualidade. Então é desmamar um bezerro mais pesado do que normalmente vem desmamando. E produzir com qualidade significa dinheirinho na bolsa. Não é verdade, Danilo? Na capanga, né? Na capanga, dinheirinho na bolsa. No emborné. No emborné. Danilo, mais uma vez, obrigada por ter vindo, aceito o meu convite para a gente prosear sobre esses assuntos aí. Obrigada por nos esclarecer bastante dúvidas e deixar muitos ensinamentos aí para os pecuaristas que estão acompanhando o nosso rancho da Ana Carla Jacob. Valeu, brigadão. Obrigado, sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Conte comigo aí. A todos nós, né? Obrigado, sucesso pessoal. A todos nós. A todos nós, que eu digo a nós aqui e ao pessoal que está aí nos acompanhando, nos assistindo. Tchau, minha gente, e obrigado, até pessoal. O próximo rancho da Ana Carla Jacob.